Muito bom dia para todos! Vamos lá para nosso terceiro encontro sobre a Palavra de Deus. Estamos na semana de introdução e hoje nós vamos dar então sequência ao nosso estudo bíblico. Ontem, infelizmente, não teve, né? Mas hoje, meus irmãos, então, hoje eu pretendo até falar um pouquinho mais aqui no nosso estudo, para recompensar ontem, né? Porque ontem, infelizmente, tivemos uns probleminhas técnicos, não teve o programa, mas hoje teremos, graças a Deus, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui na linha. Alô, bom dia, quem tá falando aí? Bom dia, Rafael. Que bom que a rádio voltou, estava sentindo sua falta. É um prazer. Um abraço. É a mensagem da Grinaura, lá de Itapiraí, Pernambuco. Obrigado pela companhia, minha amiga. Vamos então para o nosso estudo, né? Agora 11h26. Meus irmãos e minhas irmãs, então sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro do nosso estudo bíblico. Nós na terça-feira, né, nós conhecemos os mais de 40 autores que Deus usou para escrever a sua palavra. Hoje nós vamos entender por que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo e Novo Testamento. E olha, essa divisão não é à toa não, ela tem um significado profundo que vai mudar a sua forma de ler a Bíblia. Primeiro vamos esclarecer uma coisa. Você sabe o que significa testamento? Muita gente pensa que é tipo aquele testamento que alguém deixa, né, antes de morrer, dividindo a herança. Mas não é bem isso. A palavra testamento aqui significa aliança, acordo, pacto. É como se fosse um contrato de amor entre Deus e a humanidade. O Antigo Testamento, então, conta a primeira aliança e o Novo Testamento conta a aliança definitiva feita por Jesus. Né? Pense assim, é como um casal que namora, fica noivo e depois casa. O namoro e o noivado são importantes, são promessas de amor, mas o casamento é a aliança definitiva. Então, o Antigo Testamento, meus irmãos, é como o namoro e o noivado de Deus com a humanidade. Já o Novo Testamento é como o casamento, aliança eterna, selada com o sangue de Jesus. Então, o Antigo Testamento ele tem 46 livros na nossa Bíblia Católica. E eles são divididos em grupos para facilitar. Né? O primeiro grupo vem os livros do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros contam desde a criação do mundo até a entrada do povo na Terra Prometida. Então, é a base de tudo, né? É a fundação, digamos assim. Depois vem os livros históricos, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e os 2 de Macabeus, né? Já nessa parte da Bíblia, esses livros contam a história do povo de Israel na Terra Prometida. Os reis, as guerras, os exílios, as vitórias, as derrotas. É como se fosse uma novela de milhares de anos.
Já em seguida, temos os livros sapienciais, né? Ou de sabedoria. São Jó, né? Jó é um livro dessa categoria. Salmos também, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e o Eclesiástico. Esses livros são de oração, de reflexão, são conselhos práticos para a nossa vida. Os Salmos, por exemplo, tem oração para tudo. Tem oração para alegria, para tristeza, para medo, para esperança, para raiva, para perdão. O livro de Salmo é o livro de oração que Jesus usava. E por fim, nós temos os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel e os 12 profetas menores, desde Oséias a Malaquias. Esses homens eram como se fosse um alto-falante de Deus, né? Denunciando o pecado e chamando a conversão e anunciando o Messias que viria. Vamos agora falar do Novo Testamento? Eu quero falar também do Novo Testamento hoje. Ele começa então com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E você sabe por que são 4? Então é como ter 4 câmeras filmando o mesmo evento, né, de ângulos diferentes. Cada evangelista mostra Jesus de um jeito. Mateus mostra Jesus como o rei prometido, Marcos como o servo sofredor, Lucas como o salvador misericordioso e João como o Filho de Deus. Depois dos testamentos vem o Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos conta os primeiros 30 anos da igreja. É emocionante, né? Pedro pregando, por exemplo, lá no dia de Pentecostes, a conversão de Paulo, as primeiras comunidades, também as primeiras perseguições, os primeiros milagres, também os milagres, né? É a continuação, então, do Evangelho, mostrando que Jesus continua agindo através da igreja. Depois temos as cartas, né? São 13 cartas, desde Paulo, né? 13 cartas de Paulo, desde Romanos até Filemon. Tem também Hebreus, né? Que falamos no encontro anterior, que pode ser de Paulo ou não. E depois as cartas católicas, Tiago, né? As 2 de Pedro, as 3 de João e Judas. Essas cartas são chamadas católicas porque católico significa universal. Então foram escritas para a igreja toda, viu? Não só para uma comunidade específica. E depois a Bíblia fecha com chave de ouro, né? Fecha com o Apocalipse de João. Ora, você sabia que tem muita gente que tem medo desse livro? Muita gente acha que é só sobre o fim do mundo. Mas não. Apocalipse também é um livro de esperança, mostrando que no final Deus vence, o bem triunfa e haverá novo céu e nova terra. Agora vem o mais importante. Como o Antigo e o Novo Testamento se conectam? Santo Agostinho disse uma frase que eu acho genial. Ele diz assim, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. Olha que frase maravilhosa! Olha que frase profunda de Santo Agostinho.
né? Deixa eu explicar para você com exemplos. Abraão, por exemplo, ele ia sacrificar Isaque, né? Seu filho único. E Deus impediu e providenciou um cordeiro. Isso aconteceu uns 2000 anos antes de Cristo. Mas era uma prévia. No mesmo monte, onde hoje é Jerusalém, Deus Pai sacrificou seu Filho único, seu Filho Jesus, o Cordeiro de Abraão. Abraão e Isaque, então, eram uma profecia viva. Outro exemplo, Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Para isso, o sangue de um cordeiro foi passado, né, nas portas e o anjo da morte passou por cima. Jesus, então, nos libertou da escravidão do pecado e o seu sangue nos protege, né, da morte eterna. Moisés também abriu o Mar Vermelho. Já Jesus abriu o céu. Moisés deu o maná no deserto. Já Jesus nos dá em alimento, né, na Eucaristia. Outro exemplo é Jonas. Ficou 3 dias lá no ventre do grande peixe e saiu vivo. E Jesus ficou quantos dias lá no sepulcro e ressuscitou, hein? 3 dias também, não é? O próprio Jesus disse. Jesus disse assim, ó: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Davi era o menor dos irmãos, né? Pastor de ovelhas e se tornou rei. E olha como se conecta também essa história, porque Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi. E onde? Numa manjedoura, né? Local simples. E ele é o rei dos reis. Davi matou Golias com uma pedrada, não foi? Já Jesus derrotou Satanás com a cruz. Mais um exemplo, o Templo de Salomão. Ele era majestoso, né? Todo de ouro, pedras preciosas, onde Deus habitava. E Jesus disse: destruam esse templo, e em 3 dias o reconstruirei. Ele estava falando do templo do seu corpo. Jesus é o novo e definitivo templo onde Deus habita. Outro exemplo, o Isaías. Isaías profetizou assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. E o que aconteceu 700 anos depois, hein? O anjo apareceu a Maria e disse: conceberás e darás à luz um filho, e o chamará Jesus. E a profecia então se cumpriu. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Era para oferecer o sangue, né, de animais pelos pecados do povo. E o que Jesus fez já no Novo Testamento? Jesus, né, nosso sumo sacerdote, entrou uma vez por todas no céu, com seu próprio sangue, conseguindo redenção eterna. Olha outro exemplo, a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, curava, né, quem olhasse para ela. E o que Jesus disse? Jesus disse depois: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Meus irmãos, veja como é fascinante, né?
Ora, os judeus do tempo de Jesus, eles conheciam todas essas histórias do Antigo Testamento. Então, quando Jesus fazia algo, eles percebiam as conexões. Por exemplo, quando ele multiplicou pães, na hora eles lembraram do maná. Quando ele acalmou a tempestade, na mesma hora os judeus lembraram que só Deus controla o mar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os judeus na mesma hora lembraram de Elias e Eliseu, né? Elias e Eliseu ressuscitando mortos. Por isso, preste atenção, por isso não dá para entender o novo sem o antigo. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, né, só entende de verdade quem conhece o Salmo 23, quando diz, eu sou a videira. Só entende quem conhece Isaías falando de Israel como vinha de Deus. Quando celebra a última ceia, só entende plenamente quem conhece a Páscoa judaica. E não dá para ficar só no antigo sem o novo também. Os judeus que não aceitaram Jesus ainda estão esperando o Messias, sem perceber que ele já veio. É como ter todas as peças do quebra-cabeça, mas não conseguir montar, porque falta a peça principal. A peça principal é quem? É Jesus. Tem gente que diz assim, ó, ah, Rafael, o Deus do Antigo Testamento é bravo e o do Novo é amor. Olha que engano, é porque é o mesmo Deus. No Antigo Testamento, Deus diz, eu te amei com amor eterno. E no Novo, Jesus expulsa os vendedores do templo com um chicote. O Deus de amor é também o Deus de justiça. Então, ontem, hoje e sempre. Outra coisa importante, o Antigo Testamento não foi abolido, né? Jesus disse assim, ó, não vim abolir a lei e os profetas, eu vim dar pleno cumprimento. Os 10 mandamentos então continuam valendo, as promessas de Deus continuam valendo, os salmos continuam sendo nossas orações, os provérbios continuam sendo sabedoria para a vida. O que mudou? Algumas coisas mudaram, né? O que mudou? Os rituais, né? Os sacrifícios de animais mudaram, as leis cerimoniais dos judeus. E por quê? Porque eram sombra do que viria. Agora, né, que nós temos a realidade, que é Cristo, não precisamos mais das sombras. É como quando você namora à distância e fica olhando a foto da pessoa amada, né? Quando a pessoa chega, você não fica mais olhando a foto, você abraça a pessoa real. Não é? E tem mais, né, meus irmãos? A igreja é o novo Israel. Nós somos o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real que Pedro fala. As 12 tribos de Israel prefiguravam os 12 apóstolos. A Páscoa judaica virou a nossa Páscoa. O sábado judaico virou o nosso domingo. A circuncisão virou o batismo. Então tudo se renovou em Cristo. Então por isso, ó, quando você for ler a Bíblia, lembre, o antigo prepara o novo e o novo cumpre o antigo. Os dois juntos formam uma história de amor. É Deus criando, chamando, preparando e finalmente se entregando por nós na cruz. Santo Agostinho também diz uma frase bonita, ele diz que a Bíblia toda, né, de Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo. Então, no Gênesis, ele
é o descendente da mulher que esmagará a serpente. No Êxodo, é o Cordeiro Pascal. No Levítico, é o sumo sacerdote. Em Números, é a estrela de Jacó. No Deuteronômio, é o profeta como Moisés. E assim por diante, até o Apocalipse, onde é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meus irmãos, tá bom por hoje ou quer que vocês querem que continue? Me diga aí no WhatsApp, hein? Se vocês quiserem, eu posso continuar um pouco mais, porque ontem não teve, né? A gente pode continuar mais um pouco? Deixa eu esperar aqui as respostas aqui no WhatsApp. Ou vocês querem que toque alguma música? Quer que já parte pro terço mariano? Me diga aí. Vou dar um tempinho aí enquanto eu tomo uma água aqui. Olha, tô vendo aqui, o pessoal quer que continua. Que bom! Que bom, vamos continuar então um pouco mais com o nosso estudo, porque ontem não teve, né? Então hoje vamos continuar um pouco mais nosso estudo bíblico. Um abraço para todo mundo, viu? Tô recebendo aqui várias mensagens. Ednete, lá em Bragança Paulista. A Socorro Ferreira, lá em Teresina, Piauí. Angélica, lá em Santo Antônio do Monte. A Jéssica. Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Tem áudios aqui também. Deixa eu ouvir. Alô, Gislene Costa, lá em Santo Antônio do Monte. Bom dia, minha amiga. Deixa eu tentar ouvir seu áudio aqui, minha amiga. Tá carregando. Alô? Oi, Rafa. Bom dia, tudo bem? Rafa, continua mais um pouco, tá maravilhoso. Tá bom, minha amiga. Deixa eu ver quem mais participa. Rafael, eu estou adorando, tá? Por mim, você continuaria. Tô aprendendo muito. Fica com Deus aí. Fica com Célia, Deus. Espírito Santo. Já tem uns ouvintes aqui que diz que tem muita informação, que tá bom pra hoje. Tem que processar. Quem mandou essa mensagem é a Fernanda Lustosa. Quero mandar um abraço pra Carmen, lá em Contagem. Deixa eu ver quem mais aqui. Rafael, tá muito edificante. Quem mandou essa mensagem foi a Edenilma, lá em Salvador. Obrigado a todos que estão participando, viu? Então vamos continuar mais um pouco, pelo menos até meio-dia, nosso estudo bíblico, né? Vamos continuar então? Ora, então, meus irmãos, falamos aqui sobre a conexão então profunda, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Então agora eu vou falar para você. Agora eu vou contar uma história emocionante então. Como os textos que foram escritos há milhares de anos em materiais frágeis, em materiais fraquinhos, chegaram intactos até as suas mãos. Olha, é uma história de milagres, de dedicação e a mão de Deus protegendo a sua palavra. Olha, os primeiros textos bíblicos, eles foram escritos em materiais bem diferentes do papel que a gente conhece. Eles usavam o papiro. Você sabe o que é o papiro? Era feito de uma planta, né, que crescia lá no rio Nilo. Então eles cortavam a planta em tiras finas, cruzavam as tiras, né, e prensavam. E ficava parecendo ali um papel, mas era bem frágil, bem fraquinho. Então, com o tempo, ressecava, né, e se desfazia. Então, é um milagre que algum papiro antigo tenha sobrevivido. Eles também usavam, não era só o papiro não, eles também usavam pergaminho. Você sabe o que é o pergaminho? Pergaminho era pele de animal, viu? Geralmente carneiro,
ou cabra, preparada, claro, né, de uma forma especial. O papiro era mais resistente, ou melhor, o pergaminho era mais resistente que o papiro, mas também era mais caro. Então, para fazer uma Bíblia completa em pergaminho, precisava de umas 300 ovelhas. Então, imagina o custo. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso às Escrituras. Então, agora, como esses textos foram copiados, então? Meus irmãos, claro que naquela época não existia impressora, não tinha computador, nem xerox, né? Era tudo copiado à mão, letra por letra. Os judeus, eles tinham escribas, que eram chamados de soferins. Esses homens, a vida deles era essa. Eles dedicavam a vida inteira a copiar as escrituras. E eles eram perfeccionistas. Perfeccionistas ao extremo. Sabe como eles faziam? Deixa eu te contar como eles faziam. Primeiro, eles tomavam um banho ritual, né? E vestiam roupas especiais. Antes de escrever, né, o nome de Deus, eles faziam uma oração. Se eles errassem uma letra, né, não podia rasurar, não. Tinha que descartar a página inteira e começar de novo. Então eles contavam todas as letras de cada livro. Eles sabiam, por exemplo, qual era a letra, né, no meio da Torá. Se a cópia não batia perfeitamente, eles destruíam ela e começavam de novo. Um escriba levava cerca de 1 ano só para copiar os 5 livros de Moisés, só para copiar o Pentateuco. 1 ano inteiro, hein? Escrevendo à mão. E também não era caneta, era pena de ave. Era um trabalho sagrado. Eles acreditavam que preservar cada letra era preservar a própria voz de Deus. Mas foram os monges cristãos da Idade Média que se tornaram os grandes guardiões da Bíblia. Nos mosteiros, tinha uma sala lá nos mosteiros, onde os monges copistas, eles passavam o dia também copiando os manuscritos. E eles ficavam em silêncio absoluto, em oração, copiando a palavra de Deus. Era um trabalho duríssimo, meus irmãos. No inverno, por exemplo, os dedos congelavam. Já no verão, o suor podia borrar a tinta. A luz de velas ainda, hein? Né? A luz de velas cansava os olhos. Muitos monges ficavam cegos de tanto copiar. Mas eles viam isso como uma missão sagrada. E não era só copiar, os monges também decoravam, né, os manuscritos, aquelas letras, os desenhos coloridos. Eles usavam ouro verdadeiro, pedras preciosas, moídas para fazer a tinta colorida. Então veja bem, cada Bíblia era uma obra de arte. Algumas levavam anos para ser completadas. Era a forma deles, né, de honrar a palavra de Deus. Então, graças a esses monges, a Bíblia sobreviveu às invasões bárbaras, às guerras, às pestes. Quando os vikings invadiam, os monges escondiam, né, os manuscritos. E durante a peste negra, quando metade da Europa morreu, os monges continuavam copiando. Então, meus irmãos, sem eles, nós não teríamos a Bíblia hoje. Olha, vamos continuar um pouco mais. Agora, 11h55. Deixa eu te contar sobre uma descoberta que abalou o mundo.
os manuscritos do Mar Morto. Lá em 1947, um pastor beduíno, ele estava procurando uma cabra que estava perdida, perto do Mar Morto. E ele então jogou uma pedra numa caverna e ouviu o barulho, de jarros quebrando. Então ele entrou e encontrou lá, meus irmãos, jarros antigos com pergaminhos dentro. Era a biblioteca dos essênios, uma comunidade judaica que viveu no deserto há 2000 anos. Eles tinham escondido, seus manuscritos nas cavernas quando os romanos invadiram. Então, entre os manuscritos, tinha o livro de Isaías completo, 1000 anos mais antigo que qualquer cópia que conhecemos. E sabe o que descobriram quando compararam? Eles compararam e o texto era praticamente idêntico ao que temos hoje. 1000 anos de cópias e recópias e o texto permaneceu fiel. Então isso provou que todos aqueles que copiaram, que foram chamados de copistas, eles foram incrivelmente cuidadosos ao longo dos séculos. Mas a grande revolução veio com um homem chamado Gutenberg, ali por volta de 1450. Sabe o que inventaram nesse ano? Inventaram a imprensa, com tipos móveis. E sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso da história? Isso mesmo, foi a Bíblia. Então ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Eram 180 cópias, sendo 45 em pergaminho e 135 em papel. Então, antes de Gutenberg, uma Bíblia custava, copiada à mão, custava o equivalente a 3. A Bíblia, ela custava mais ou menos 3 anos de salários de um trabalhador. Era caro uma Bíblia. Então só reis e mosteiros ricos tinham a Bíblia. Mas com a imprensa o preço ficou bem mais barato, Então em 50 anos foram impressas mais Bíblias do que tinham sido copiadas em 1000 anos. Então isso mudou o mundo, No Brasil, a primeira Bíblia completa em português, ela chegou com os colonizadores. E a Igreja Católica, usava a Vulgata em latim até o século XX. Foi só em 1959 que tivemos uma tradução católica completa em português, que foi feita pelos monges. Agora, como então sabemos que a Bíblia que lemos hoje é confiável? Nós temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Alguns do século II, apenas 100 anos depois de Cristo. Então, para comparar, das obras de Platão, temos apenas 7 manuscritos. E o mais antigo é de 900 anos depois que ele morreu. Então, esses manuscritos vêm de lugares diferentes, do Egito, da Síria, Roma. Então, mesmo copiados em lugares distantes para pessoas diferentes, o texto é surpreendentemente uniforme. As pequenas variações que existem são coisas tipo uma palavra, no singular ou no plural, a ordem das palavras na frase,
mas nada que mude o significado. Meus irmãos, meio-dia, né? Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Então pense nisso, viu? A Bíblia que você tem em casa, ela passou por uma corrente de amor de milhares de anos. Escribas, judeus, monges, copistas, mártires que morreram para preservá-la, missionários que traduziram, impressores que publicaram, todos para que hoje você pudesse ter a palavra aí em suas mãos. Por isso, né, quando você pegar então a sua Bíblia, lembre-se que ela não é só um livro, é um tesouro que chegou até você através de sangue, de suor, de lágrimas, de milhares de pessoas. É a carta de amor de Deus que sobreviveu a perseguições, a guerras, a impérios e chegou intacta até você. Tem uma promessa de Jesus maravilhosa. Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Olha que frase maravilhosa de Jesus. Então, meus irmãos, impérios caíram, civilizações desapareceram, mas a palavra de Deus permanece. É o livro mais atacado e também o mais defendido. É o mais queimado e mais preservado. É o mais odiado e também o mais amado da história. Meus irmãos, amanhã, nosso último encontro sobre essa introdução da palavra de Deus. Segunda-feira vamos começar já a Gênesis, hein? Amanhã eu quero falar para você como ler e como entender a Bíblia corretamente. Vou falar sobre os diferentes estilos literários, os perigos de interpretar tudo ao pé da letra. Isso é um grande problema quando as pessoas interpretam tudo ao pé da letra. Quero também falar amanhã sobre a importância do magistério da igreja. Quero te dar algumas dicas práticas de por onde começar a ler. Você vai aprender também a diferença entre o que é histórico, o que é simbólico, o que é poético. Vai ser a chave então, hein? Para você abrir o tesouro da palavra de Deus. Não perca amanhã. Aqui é Rafael Henrique, agradecendo a todos pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser.